gente! Vamos agora para a revisão de história sobre as invasões. As invasões holandesas e as invasões francesas. Tia vai fazer um pequeno resumo, porque nós já estudamos esse conteúdo. Na época das invasões, as nações europeias tinham interesse nas riquezas que havia aqui no território brasileiro. No caso, a cana-de-açúcar, trazida pelos portugueses, e o pau-brasil. O interesse por essas riquezas era de fácil acesso para eles, porque eles não respeitavam um tratado que foi um acordo feito entre Portugal e Espanha, onde se dividiriam as terras descobertas, que foi o Tratado de Tordesilhas. E como eles não respeitavam este tratado, eles vinham e voltavam para comercializar as riquezas aqui encontradas. Sobre a invasão francesa, aqui no Brasil, a gente pode dizer que em 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro e construíram um forte numa das ilhas da Baía de Guanabara. Estava assim fundada a França Antártica, que teve 5 anos de vida. A colônia francesa foi desbaratada pelos portugueses, sob o comando do terceiro governador-geral, que foi Mendes Sá, em 1560. E sobre as invasões holandesas, a primeira tentativa ocorreu em 1604 e foi fracassada em Salvador. A segunda tentativa em 1630, e foi aqui em Pernambuco, onde nasceu um estado português. Eles ficaram um tempo aqui, um estado holandês, gente, desculpa. Os holandeses passaram um tempo aqui dominando a terra e isso trouxe muitas consequências. Olha, a Holanda aprendeu as técnicas da produção açucareira, porque as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas sim para o Brasil, mas pelos portugueses. E a Holanda aprendeu todas essas técnicas na produção do açúcar. E também, após a Reconquista, depois que os portugueses conseguiram expulsar os holandeses daqui, Portugal teve condições de competir com a Holanda. Onde ocorreu a primeira invasão holandesa? Ocorreu em Salvador, em 1624. E quem organizou essa resistência, não é? Foi o bispo Dom Marcos Teixeira. Foi durante também as invasões, né, na invasão holandesa, que ocorreu um fato muito interessante, não é? Quando Maurício de Nassau mandou construir aqui, na cidade de Maurícia, hoje cidade do Recife, mandou construir uma ponte. E ele queria fazer, vamos dizer, a inauguração desta ponte, já que muitas pessoas não tinham ido lá e ele iria cobrar pedágio. Então, para chamar as pessoas, ele deu uma festa e para essa festa ele mandou matar um boi. Depois pegou a pele desse boi e encheu todo de palha seca. Pendurou o boi em uma corda no alto de uma galeria e as pessoas que vinham, que olhavam para cima, achavam que o boi estava voando. E assim, isso foi um comentário na cidade inteira, não é? E assim ficou conhecida a história do boi voador. E falando-se que, diante de todas essas guerras, essas lutas pelo domínio brasileiro, não é? Entre holandeses, franceses, espanhóis, tivemos várias lutas e várias consequências que nós estudamos na aula anterior a esta daqui, que a gente já fez a revisão. Tia agora vai deixar uma atividade e vai explicar ela bem direitinho para a gente resolver lá no Meet. Me aguarda aí!
Vamos lá. Tia deixou aqui uma atividade e ela vai explicar a vocês e nós vamos responder, olha, juntinhos lá no Meet, tá certo? Primeiro quesito. Quais foram as nações europeias que tinham interesse nas riquezas que haviam no território brasileiro? Lembra que tia falou? A França, a Holanda, a Inglaterra, e vocês vão escrever o nome. Eles exploravam facilmente as nossas riquezas por não reconhecerem, não respeitarem o tratado. Como era que se chamava esse tratado? Você vai responder aqui no segundo. Terceiro, sobre a invasão francesa, nós vamos colocar quando foi a primeira invasão, a data em que eles foram expulsos do Rio de Janeiro e durante qual governo eles foram expulsos. E sobre a invasão holandesa, nós temos aqui onde ocorreu a primeira invasão e quem organizou a resistência aos invasores. Nós tivemos também na época das invasões, da invasão holandesa, um fato muito curioso, que foi a história do boi voador. Vai pesquisar sobre ele e escrever aqui o que você descobriu. Tia vai deixar a atividade aqui, vocês copiam e entra lá, olha, na sala do Meet para a gente revisar, tirar dúvidas, ok? Um beijo!